Olá, bem-vindos novamente ao Xcast, o podcast da X Incorporadora. Obrigado mais uma vez por estarem nos acompanhando, por estar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Não esqueçam aí de se inscrever no YouTube e no Spotify para acompanhar os nossos episódios, o nosso X-Point. Tem muita coisa, muito conteúdo. Bom, para lembrar, meu nome é Caio Bento, sou diretor comercial e marketing da X Incorporadora e estou aqui quinzenalmente com vocês trazendo conteúdo a respeito do mercado imobiliário com o intuito de melhorar a jornada do consumidor, trazer mais informações, trazer mais transparência sobre esse mercado, ajudar também os corretores. Então temos episódios aí focados nos corretores. Falamos recentemente também de um aplicativo que a gente vai lançar, a Jornada Digital, que vai ajudar também as incorporadoras. Bom, cada dia a gente traz um assunto diferente, mas também para vocês conhecerem muito o mundo da X Incorporadora, conhecerem mais o trabalho que a gente faz, o que a gente está fazendo, o que a gente está construindo e que caminho que a gente está seguindo e que caminho que a gente quer seguir, né? Porque a gente vai melhorando e mudando durante a vida. Isso faz parte. E aí, bom, o consumidor, né? Falando de mercado imobiliário, o consumidor, quando vai comprar imóvel na planta, ele vai lá visitar um stand e normalmente se encanta, né? São poucos stands na minha vida que eu vi feios. E eu confesso que o nosso é maravilhoso. Tem lá o X-Tatuapé, tem os outros que estão para sair, vocês vão adorar. Mas quando você vai, então, no stand, você vai lá conhecer a maquete, as imagens do produto, o decorado, que é sempre maravilhoso. Eu amo ficar entrando no decorado, vendo as decorações, como que tá. Então, tudo muito bacana. E ali tem um produto pensado, né? De uma metragem específica, de um número de dormitórios específicos, para famílias específicas. E quem está ali dificilmente enxerga o que tem por trás. Como que chegou até ali? Parece que, construiu lá. Quanto tempo demorou para construir? 1 mês que construiu o stand. Mas, na verdade, não é. E para contar um pouquinho mais disso, de todo esse trabalho que tem nos bastidores, né, dessas gravações, eu trouxe aqui 2 pessoas, a Gabriela Torinho e a Isabel, que está aí, né, já está chegando já. Gabi, obrigado por ter vindo. A Gabriela é a Gabi, eu não gosto de chamar de Gabriela, porque parece que eu não conheço. A Gabi, gerente de incorporação, que cuida todo esse mundo da incorporação, da criação do produto, desenvolvimento. Já estou falando por você, é tão empolgante. Conta, Gabi, um pouquinho de você. Primeiro, bem-vinda, obrigado por estar com a gente, gravando mais um Xcast nosso. Conta um pouquinho de você, da Isabel. Obrigada, Caio, um prazer estar aqui. Como você falou, eu sou arquiteta de formação, apaixonada por esse mundo, entrei na incorporação e não saí mais. Estou há 15 anos no mercado, indo para o 16 aí. Agora grávida, mas... Que delícia. Agora acompanhada, mudando um pouco. Acho que o futuro, né, reserva mudanças, mas sempre muito dedicada ao foco de arquitetura no mercado imobiliário, né? Todo mundo fala uma arquiteta, numa construtora, numa incorporadora. Nem todo mundo conhece esse mundo, mas tem tudo a ver com a área técnica. E eu comecei ali com o desenvolvimento de produto, que às vezes é justamente essa criação do projeto, acompanhamento, compatibilização. E também a parte que tem por trás, a legalização, nada disso pode fazer se não tiver tudo certinho, regular, acompanhar cartório, acompanhar a prefeitura, órgãos públicos de maneira geral. Então, tudo isso envolve a incorporação e a parte gostosa que você falou aí também, que o público vê, que é o suporte para a equipe de vendas, material que vai desde o contrato, as plantinhas que o cliente assina, as opções que ele tem para escolher, até o stand, o decorado, o que a gente vai botar na maquete tem que estar igualzinho ao projeto, as imagens, dar subsídio aí para a equipe de marketing trabalhar depois e vender bastante. Que legal, que legal. Bom, dá para a gente mergulhar, né? Você estava falando aqui, eu já estava pensando como que a gente consegue mostrar para quem está nos assistindo e nos escutando o quão complexo é e profundo, né? Porque às vezes a pessoa olha a imagem lá da piscina, ou a imagem de um salão de festas, ou as próprias imagens dos decorados, e acha que foi lá e criou uma decoração aqui. Não, tem todo um projeto por trás, né? Então, vamos tentar começar a desenhar e mostrar para a turma o quão complexo é e o quão gostoso é. E mais que isso, né? O quanto tem de carinho por trás da criação do produto, do início, desde a compra do terreno, para chegar ali naquele decorado
e no final na entrega para o cliente, para aquela, né, a gente olhar aquele sorriso quando a pessoa abre a porta daquele apartamento dele a primeira vez e fala, é a minha casa, né? Então, Gabi, conta aí, como que começa o processo? Então, a gente, como incorporadora, né, a Ix, que é uma incorporadora, já fizemos aí, temos uma história de muitos e muitos lançamentos, né, pelo Brasil todo. Que você nem falou, né? Que você é baiana, verdade. Baiana, a gente se conheceu lá na Bahia. Essa etapa. Tem muito 10 tempo anos já que eu te conheço. É. E como que começa então, né? Então, nós, como incorporadores, nosso mundo, né? O nosso core business é incorporar. Então, o que é incorporar, né? Aonde começa isso? Vamos lá, Gabi. Eu brinco que incorporador é o dono ali do sonho, que vai realizar o sonho do cliente final, né? O dono que tem que pensar e ser maestro, com maestria ali de tudo, do início até o fim. Como você falou, a gente começa na compra de terreno. Engasguei. Vai lá. A gente começa comprando terreno e comprar o terreno não é simplesmente, eu vi uma plaquinha ali e parece ser interessante, A gente depende muito você falou, já sou baiana, comecei no mercado lá, depois fui para o norte, vim para São Paulo. Cada cidade, cada município é um mundo. Por quê? Porque as leis acabam direcionando o mercado. Então, muita coisa a gente pode fazer ou não pode fazer, pode construir que altura, pode construir que tipo de apartamento, pode ter vaga de garagem, não pode. E isso existe incentivos públicos para algumas coisas acontecerem e o mercado vai sendo direcionado por isso. Então, não é à toa que a gente vê muita coisa parecida em bairros. E isso também faz parte do nosso estudo. Então, vamos lá. A gente faz, às vezes, pesquisa interna de mercado, pesquisas externas, né? Participa muito comigo e a parte de incorporação, porque a gente precisa entender quem é o nosso público, desde a compra do terreno. E aí a gente vai estudando o que é que o concorrente está fazendo, por quanto ele está vendendo, que produto que ele está vendendo, para a gente entender, ele está indo bem, eu posso ir, tem demanda para esse mesmo público no meu terreno ou não. E aí a gente vai adequando o projeto e pensando no projeto em função do que a gente vai vender. Nesse momento, ainda é estudo de mercado para a compra do terreno e, muitas vezes, a viabilidade, como a gente chama, as contas, né? De quanto custa para eu construir, quanto eu posso vender o preço. Porque não adianta eu querer vender um preço que o cliente não possa pagar, que meu público não tenha condições de assumir. E se a conta não fechar, como a gente brinca, se não der certo, esse terreno nem é comprado. Mas se ele entrou, a gente comprou e está dentro de casa, é nosso. Aí a gente começa a desenvolver aquele projeto que a gente pensou inicialmente. E é o que você falou, entra a parte toda técnica, tem várias dificuldades, são vários fatores ali para pensar. Vem a engenharia brigando com a arquitetura, como sempre, brigando no bom sentido. O comercial enchendo a paciência. Quero mais. O comercial quer mas tudo. por menos custo. O comercial quer tudo, a engenharia não quer nada. E a gente na arquitetura, ali no produto, tentando criar e encantar dentro das possibilidades. Então, tem muita questão de gerir o arquiteto, o decorador, o paisagista, o estruturalista, a pessoa que vai pensar nas fundações. A gente costuma trabalhar com profissionais externos, né, projetistas de grandes escritórios, e compatibilizar e gerir todo esse projeto para ser harmônico e num custo possível, né, num custo razoável. Então, sempre naquela possibilidade, vamos criar uma coisa diferente dentro do que o custo permite, do que o custo permite, porque o cliente paga aquele preço. Acho que você trouxe um ponto legal, Gabi, porque eu que estou lá você está há 15 anos no mercado, eu estou há 18 agora. Estou um pouquinho mais de tempo. E estou sempre ali vivi muito stand, né, pelo Brasil todo. E aí a gente estava falando num outro episódio, falando da jornada digital, a gente falou muito da transparência do mercado, né? O mercado está se transformando num mercado mais transparente. E não é porque enganava o cliente, não, é porque não tinha acesso às informações, né? E aí, quando você fala isso, é legal trazer, porque eu ouvi muito no stand, diversas vezes, de cliente, tá caro demais, vocês estão cobrando caro. Ou, por que você não colocou uma quadra de tênis aqui? Ia ficar muito mais legal o produto. E aí, você trouxe aqui já, né, fatos para isso, que eu acho legal a gente explicar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de detalhe. De novo, pensando na transparência para o consumidor, né? Então,
eu vou retomar o que você falou, tá? Para você me ajudar, a gente deixar mais claro. Então, a gente vai lá, como começa, né? Começa olhando um terreno para subir um prédio em cima desse terreno. Isso é incorporar, né? Isso. E aí, subir esse prédio no terreno, que é o que você falou, através da pesquisa a gente vai identificar quem que é o público que quer morar ali naquele bairro, naquela rua, né? Ah, então esse público está buscando o quê? Está buscando um apartamento de 3 dormitórios, 4, 2, né? O que se encaixa ali? Mas tem um outro ponto, não basta o que o público está buscando, tem também o que a gente pode construir, porque existe a lei, né, do que pode construir, quantos andares, que às vezes os caras falam, não, mas esse prédio é muito baixinho, por que você não fez mais? Porque não pode. Exatamente. Né? Porque não pode fazer mais. Então, as pessoas não entendem muito isso. E aí a gente tem um limite. Obviamente que eu falo que eu brinco quando eu estou conversando com um cliente que tem essa dúvida ou que faz esse tipo de colocação, que eu falo que não tem coisas que não tem segredo. Não tem como inventar. Né? A gente quer colocar como incorporadores... Tudo, a gente quer aquele produto maravilhoso, porque a gente quer que o nosso consumidor, né, o cliente, na hora que sente lá, fala, estou apaixonado, é isso que a gente quer criar. É esse apartamento que eu quero, mas tem limite. Por quê? E aí eu brinco, eu tinha um sonho de morar na Vila Nova Conceição, num apartamento de 300 metros quadrados, com quadra de tênis, quadra de beach tênis, com squash, que eu adoro, com tudo de esporte, mas não cabe no meu bolso. Infelizmente, não cabe no meu bolso. Né? Então... o que cabe no meu bolso e o que eu posso ter? E aí você trouxe muito isso de custo, né? Então, a gente busca fazer equilíbrio, me ajuda aí nessa construção de que terreno eu estou comprando e o que cabe nesse o que terreno. pode ser né? construído Então, ali. como que... Vamos começar daqui. Por exemplo, a legislação lá tem 4 vezes. Explica isso um pouco, Gabi. Isso varia muito também de município, mas aqui em São Paulo a gente tem um fator que você pode construir um coeficiente de aproveitamento que a lei permite em algumas regiões e tudo tem um porquê por trás aí no poder público, se está perto dos eixos, de metrô, de corredor de ônibus, tem estrutura para ter mais gente morando ali. Então, aqui, por exemplo... Legal, isso é muito legal as pessoas saberem. Eixo, a prefeitura permite que a gente construa 4 vezes a área do terreno. Então, eu tenho um terreno de 1.000 metros, eu posso construir 4.000 metros quadrados de área construída. E aí, de área computável, aí é uma outra questão mais técnica, mas é como se fosse 4.000 metros o empreendimento inteiro. E aí a gente fica nesse desafio que Quer dizer, eu posso construir 4.000 metros de apartamento? De área computável, aí a gente entra mais numa questão técnica e arquitetônica. Que área como um vale para essa construção, para esses 4.000 metros. Em alguns lugares, sim. Mas detalhe, né? muito detalhe. Então, por exemplo, aquilo que a gente fala às vezes, a varanda não entra, e você vê umas varandas muito grandes. Tem municípios que liberam mais, menos, e tudo depende porque ela não computa na área. Então, às vezes, você vê o apartamento quase do tamanho da varanda, você via. Hoje em dia, você já não vê tanto porque as leis foram mudando. Mas no computável acaba sendo a área que a gente vende praticamente, com exceção das varandas, normalmente. Então, essa área de apartamento dá uns 4.000. Vamos generalizar, mas não é bem assim. A conta é complicada. Legal. Então, mas já dá para dar mais clareza para a turma, né? Então, quer dizer, nessa área que pode 4 vezes um terreno de 1.000 metros, eu posso construir 4.000 metros. É um prédio... Eu pago além para isso. Normalmente, as leis têm uma compensação justamente por isso. Se aquela zona tem estrutura para receber... A prefeitura quer receber o adicional que eu estou construindo. Ela tem uma taxa, tem uma conta para isso também, para investir no lugar. Obviamente, a ideia tudo isso é custo que se transforma no preço, né? Exatamente. É uma contrapartida que a gente está pagando para o poder público investir na região cada vez mais, ter mais possibilidade de comprar terreno e os incorporadores lançarem. E, de alguma forma, isso vai ter repercussão na nossa viabilidade, no nosso estudo, que no fundo todo mundo fala, vocês estão ganhando muito dinheiro. Você falou, tá caro pra caramba. Não é. É porque é uma conta de... É tão justa a viabilidade, né? Tão justa. E é um risco tão grande no negócio longo. A gente brinca que é no mínimo 5 anos entre comprar o terreno e entregar.
né? Pode ser mais, Legal. pode ser menos. Vou entrar numa pergunta para a gente falar mais disso, mas é isso mesmo. Como o ciclo é muito longo, tem muito risco no meio, né? A gente esquece que a gente vive de um fator externo, que é a economia, nosso país. Sobe taxa, desce taxa. Então, tem também essas questões de muda a lei. A gente agora acabou de passar por uma aprovação nova do plano diretor em São Paulo. Então, quem tinha terreno, a lei pode estar mudando para melhorar ou para piorar. O que a pessoa pensou quando comprou. Se não está aprovando o projeto, teve que correr para aprovar. Então, muita coisa acontece. Tem várias questões ambientais que a gente tem que se preocupar. As aprovações não são simplesmente, eu quero construir, está dentro dessa regra. Às vezes tem ali uma árvore que eu preciso tirar para o prédio subir, é um outro órgão. Então, são vários fatores que influenciam, inclusive, no tempo. Legal. Vamos falar, então. Vamos colocar... Você falou dos 5 anos, né? É um ciclo longo e realmente é a brincadeira, né? É muito apertado. Né? A gente tem que acertar em tudo, né? Para entregar algo muito bacana para o consumidor e que caiba no nosso custo também, né? Porque a empresa tem que se sustentar, exatamente. Não tem milagre. Mas vamos falar desse prazo, você falou do prazo. Então, só para dar a visibilidade para a turma, que na hora que ela entra no stand... Muita coisa já aconteceu. Muita coisa já aconteceu. Vamos tentar colocar em tempo, um tempo médio aqui, Gabi. Vamos supor que a gente aqui decidiu comprar o terreno e começou o estudo dele. E deu certo, tá? Começou o estudo e deu certo. Ao lançamento, quanto tempo mais ou menos a gente gasta? Gasta não, investe, né? Investe, né? Depende muito, como a gente falou, de cada tipo de projeto, mas, em média, entre ter o stand pronto, lançar e a compra do terreno, 12, 18 meses, às vezes. 1 ano e meio pensando, a gente brinca que é filho, né? Cada um para a equipe que é um parto maior do que o humano. A gente, de fato, entre começar a pensar nessas contas, nesse projeto, nisso que você falou, é 1/4, é 2/4, não, vamos tentar botar um lavabo aqui, tem que ter um terraço, toda essa concepção e o que é que vai ter na área comum, esse público tem que ter uma academia, tem que ter isso. Então, tudo isso que a gente pensa, até desenhar, né, ir para a prancheta, que não é mais prancheta, mas, enfim, todos os projetistas conseguirem colocar no papel, a gente orçar e legalizar, como a gente falou. A legalização passa por N órgãos, inclusive depois o registro da incorporação. Isso é um ponto importante, que a gente fala assim, o que é incorporação, né? Acaba que a incorporação é o direito da gente vender alguma coisa que a gente não tem ainda. Quando eu vou vender um terreno, o terreno está lá, a terra tem a certidão de matrícula, a escritura, e a gente compra o terreno. E a gente começa a cuidar dele, e a segurança é minha responsabilidade, então tudo isso é mais fácil. Quando a gente vende a incorporação, é o vender na planta que a gente faz, a gente registra uma promessa ali de que vai construir aquele empreendimento e que o terreno de 1.000 metros vai virar um monte de fração com um monte de dono. Só que a gente só vai poder entregar a matrícula, né, e o imóvel escriturado quando ele estiver pronto. Então, é basicamente isso. A gente vende um sonho, a incorporação. Então, todo esse registro, toda essa legalização, até a construção do stand, que vai acontecendo muita coisa em paralelo, em média, esses 18 meses. E quanto trabalho, né? Muito trabalho, muita gente envolvida. Cada produto. Então, quer dizer, a gente compra o terreno, faz o estudo de mercado, a gente faz um prévio, né? E faz um pós, que daí a gente vai entrar mais no detalhe para desenvolver o produto. Então, a gente tem que lembrar que em 18 meses muita coisa muda, né? Exatamente. E a gente tem que prever isso, né? A gente tem que ir ajustando ali o ajuste fino. O preço subiu ou caiu do que a gente estava imaginando? Né? Dá para vender mais caro ou mais barato do que 1 ano e meio atrás? Exatamente. A gente quer vender o mais barato possível para o consumidor correto, né, daquele produto, mas dentro de um custo possível também, né? E aí a gente fica sempre se provocando. E aí, então, voltando aqui para essa parte, né? Então, a gente começa a pesquisa. Aí a gente fala de o que, nesse momento... Então, compramos o terreno, né? E vai começar o desenvolvimento do produto. E aí você falou brevemente aí de como que pensa, mas vamos entrar um pouquinho mais no detalhe, Gabi. O que aquela região que a gente escolheu influencia para esse desenvolvimento do produto? E mais que isso, né? Como que a gente identifica o público-alvo ali? Qual que é o público que
tem interesse, que a gente vai agregar com essa nova incorporação? Como que a gente faz todo esse trabalho e qual que é a importância disso? A importância de conhecer o nosso público, né? Essa questão da pesquisa tem vários, como a gente falou, interno e externo. A gente não pode deixar de olhar para o mercado e para a concorrência. Então, normalmente, a primeira coisa que a gente começa a ver, assim, tem muita gente lançando ali, tem muito estoque, não está vendendo e por que não está vendendo, ou está vendendo feito água e o porquê está vendendo, para a gente também não está inventando a roda, né? A gente aprende com os erros e acertos do mercado. Mas é o que você falou, de onde vem esse público? Existem N ferramentas, aí você pode até acrescentar, mas a gente tem formas de entender de onde está vindo esse público, e hoje com o online, cada vez, dados são mais importantes, né? Então, a gente vê que as pessoas fazem a pesquisa online e, às vezes, estão pesquisando de bairros próximos daquele bairro. Então, a gente já entende que o desejo dele é vir para o bairro. A gente entende que tem muita migração, às vezes. E esse público que está pesquisando a região, qual é a renda dele? É família? Não, é um público mais single. É uma pessoa jovem, uma pessoa mais velha. Então, a gente começa a traçar o que a gente chama ali das personas, né? De quem a gente quer atingir. E entra no que você falou, a conta tem o seu limite. Querer, a gente sempre vai ouvir na pesquisa, eu quero comprar 300 metros a 300 mil reais. E no bairro do meu sonho, mas nem sempre é assim. Então, a gente começa a entender o que é preferencial para aquele público. A localização para mim é importante, muitas vezes porque a família está perto, ou porque é um público que quer morar perto do trabalho, ou não, para mim o mais importante é a segurança, é a planta, eu quero 3 quartos, eu quero lazer porque eu estou tendo filho agora e eu quero segurança para os meus filhos no condomínio. Então, a gente tem que traçar esse perfil para tentar atender tudo que ele quer no preço que a gente consegue. É isso aí, legal. Você tá falando aqui, eu tô pensando, né, nas nossas pesquisas, e aí é muita riqueza isso, porque a gente olha lá para trás, né, 15 anos atrás, a gente não tinha a base de dados que a gente tem hoje, né? Não tinha essa tecnologia com tanta informação e ainda assim a gente pesquisava muito para fazer. Sim. E era, de certa forma, bem feito, né? Sim. Bem preciso. Mas a precisão de hoje, né? Tinha muito feeling, né? Quanto mais tempo de mercado também, a pessoa mais conhecia o que o público queria. E é o que você falou, tem todo o valor dessas pessoas, né? A gente ouve muito, como você falou, quem está na ponta, quem ouve o cliente, quem sabe o que é o diferencial para o cliente decidir, mas todos os dados só fazem agregar, né? Exatamente. Hoje eu falo, quando a gente vai desenvolver o projeto, por exemplo, o Ix Tatuapé, né? A gente tinha muito mais dados, a gente tinha muito mais facilidade de entender a necessidade do público. E aí, brincando na necessidade com um sonho, né? Eu falo que eu dava muito, quando eu estava lá na OLX, eu dava uma palestra para os corretores, principalmente, onde o consumidor dava nota 3 na jornada do cliente, na jornada dele inteira. De 0 a 10, uma nota 3, Gabi. É muito ruim. É muito ruim. E na hora que você vai ver, é justamente pela falta de informação, mas pela construção disso. E a decepção dele começa no sonho. Por quê? Eu sonhei com meus 300 metros lá na Vila Nova Conceição. Só que eu conheço o mercado imobiliário. Agora, a grande maioria não sabe disso, né? Então, a partir do momento que você não tem informação, na hora que você sonha grande. E na hora que você vê que não dá, começa a decepção. Começa uma frustração. Sim. Né? Então, acho que é legal a gente trazer isso. A forma que a gente desenha, né, o produto, como a gente pensa, é para um público específico. É para ser diferenciado para aquele público. Exatamente, é para ser o melhor que a gente pode entregar para ele, né, para o público. Vou dar um exemplo aqui. A gente falou, teve um outro episódio aqui que a gente falou muito de finanças, né? Então, para as pessoas se programarem para comprar um apartamento, porque é uma aquisição de longo prazo, exatamente, é para a vida, né? É uma aquisição de 30 anos aí que vai pagar, a não ser que a pessoa juntou muito dinheiro lá e consiga pagar à vista, senão vai financiar. Então, qual que é a conta básica? O financiamento, vamos supor, ele vai financiar no nosso produto lá. Então, você tem 25% de... Eu vou estar aqui no Ix Tatuapé, a gente financia 350 mil. Ou seja, 350 mil vai dar uma parcela lá de R$3.500, R$3.000. R$3.000, a gente está falando de uma renda de 12 mil, né?
Uma família que tem que se programar É, para isso. na verdade, nem 12, 9 mil, 9.500, 10 mil. Vai, 3.500 daria 12 mil, um pouquinho menos. Então, é isso. Ó, tem que se programar para isso. Então, a gente pensa para esse público, né? Para essa renda. Só que cabe muita coisa, né? No produto. Cabe muita coisa. E aí começa a nossa construção, né? De legal, é isso que pode pagar? E aí como que a gente começa a definir, Gabi, o tamanho desse apartamento? Então, começa quem é esse público, né? Eu vou esse pôr mais público... água para você. Não, ainda aí? tem. Então, tá bom. O público que a gente está buscando, às vezes ele é um cenário hoje, mas é o que você falou, é um público que pode viver naquele apartamento por 3, 5, 10, 30 anos, Perfeito. dependendo do sonho. Então, a gente pode pensar que é hoje um casal jovem, por exemplo, que vai depois pensar em ter filho, ou é uma pessoa que está fazendo um esforço para comprar o seu primeiro apartamento até sozinha, mas que no futuro vai construir uma família. E tudo aquilo a gente sempre tenta pautar dentro do possível. Então, a gente já começa pensando no número de quartos, eu acho que é o primeiro briefing, e a metragem. E isso também, muitas vezes, tem a maioria do mercado, mas a gente pode diversificar. Você vê, às vezes, apartamentos gigantes com 1, 2 quartos, porque esse público quer isso. Mas a maioria do público vai querer sempre o equivalente ao número de habitantes. Então, se eu tenho ali um casal, talvez um quarto é suficiente. Um casal que já vai pensar em ter filho, ele já vai pensar num segundo quarto. Uma família maior já fica apertado. Então, a gente começa a pensar no número de quartos, a equivalência em metragem, né, em metro quadrado, e os diferenciais. Então, assim, dá para a gente colocar um terraço? Dá para a gente colocar um lavabo, porque, pô, é um banheiro a mais, um banheiro de serviço, às vezes para uma família maior é importante. Depende muito da configuração. Então, tudo isso é difícil de encaixar com base nas leis. De novo, tem lei para tudo. Nós estamos regulamentados para tudo. Então, a gente tem que se preocupar que a iluminação tem que ser suficiente para aquele ambiente. Então, tem tamanho de janela. Não pode ser um quarto pequeno que caiba, né? Antigamente tinha algumas limitações que a gente fala como cabe uma pessoa aqui dentro. Então, tem a questão, hoje em dia, muito importante de acessibilidade. O empreendimento tem que estar preocupado com isso, tanto nas áreas comuns, quanto a possibilidade nas áreas privativas. Então, a gente está pensando em todos os públicos. E é um leque muito grande, apesar da gente ter isso que a gente falou de direcionar, detalhe, né? Mas é muito detalhe. Assim como nas áreas comuns, né? Na hora que a gente vai pensar em que área comum colocar para aquele público, a gente vê muito aqui em São Paulo. Os apartamentos mais enxutos, você tira muita coisa da área privativa do apartamento para a área comum. Então, tem que ter lá uma lavanderia, porque a área de serviço não existe. Né? Então, tem essa questão da coletividade. Hoje em dia, as pessoas podem fazer cozinha compartilhada, espaços compartilhados e multiuso. As pessoas aderiram. Então, é tudo muito estilo de vida que o mundo vai levando também, né? E é o que você falou. Às vezes, muda de bairro para bairro. De região para região. As necessidades diferentes, os gostos, né? Bom, a gente está falando de uma Paulo São Paulo, mesmo, né? A gente São Paulo tem São Paulo. Umas 10 cidades dentro de São Paulo, né? A gente tem 2 casos recentes, né? O nosso lançamento e o nosso futuro lançamento, que um Zona Leste e outra Zona Norte, que são bem diferentes. E são pessoas que, às vezes, não querem sair daquela zona. E a gente tem que entender o que elas querem para morar ali perto da família ou para continuar onde elas trabalham. Legal, você falou já me embala aqui para a minha próxima pergunta. Bom, a gente lançou o X Tatuapé recentemente e vamos lançar, não posso ainda falar nome, né? Mas vamos lançar em Santana, na Zona Norte, nosso próximo lançamento. E aí, Gabi, a gente falou como começa, então, né? Começamos ali, a gente começa estudando um terreno, entende mais ou menos o público para esse terreno, o produto, e aí a gente define o produto, quem que é o público. Então, vamos dizer, um produto como o X Tatuapé, de 2 dormitórios, com uma suíte, que diga passagem, esse está maravilhoso, né? Nossa, 2 dormitórios, um apartamento enxuto, mas bem desenhado, com suíte, vale conhecer, está espetacular. Né? O decorado, o metaverso do decorado. Então, 46 metros, 2 dormitórios com suíte. Aí, o 3 dormitórios com 57, com suíte. Em Santana, que é um pouco maior, aí 60, 75, não posso falar. 60, 70, não posso falar. 2 dormitórios, 3 suítes. 3 já suítes, é o vendedor, né? 3 quartos, já quero vender. Mas a gente definiu o produto, né? Então, definimos o produto, agora vai começar a brincadeira de projetos, aprovações.
Conta aí, quais são os desafios nessa fase, Gabi? Porque a gente definiu o produto, tem que definir também, não, mas quantos apartamentos vai ter? Qual é o projeto? E que tipo de projeto que tem que aprovar? Você falou de, não, tem que tirar, às vezes tem um ambiental, tem árvore, tem que tirar árvore, tem que repor. Conta aí, quais são os desafios desse projeto daí para frente? Vou falar de alguns, porque provavelmente não vou lembrar de todos Não, os profissionais envolvidos. A gente vai gravar outros, tá? Porque não vai dar tempo tudo hoje. Mas no fundo é isso. E começa, como você falou, o terreno. O terreno é uma terra ali, a gente precisa saber o que é que suporta. Muitas vezes o terreno, nas cidades que são mais litorâneas, está próximo do mar, tem areia, tem rocha. Que tipo de fundação e sustentação vai aguentar aquela estrutura? A estrutura é outro capítulo. A gente fala estrutura convencional, alvenaria estrutural. A diferença é que a gente tem aqueles pilares e vigas ou não. A parede, que é a estrutura, e a gente fala não pode quebrar a qualquer lugar, tem toda uma regra para isso. E cada escolha dessa, junto com o projetista especializado, é uma escolha de custo, é uma escolha de caminho para o projeto para caber no bolso do cliente, para atender tudo que o cliente precisa. A mesma coisa, projetos elétricos, hidráulicos, água quente, chuveiro, onde a gente vai botar cada ponto desses, as tubulações, para não quebrar, a gente tem que botar a TV aqui, porque se o cliente abrir essa parede aqui, a TV continua podendo funcionar. Então, a gente tem que pensar já no layout que o cliente vai fazer. E se ele tiver um filho a mais, ele pode derrubar essa parede, perder esse quarto ou ganhar um quarto a mais. E a gente pensa em N possibilidades. Pode ser que o cliente entre lá e ainda pense em uma outra. É difícil a gente atender todo mundo. Mas existem todos esses profissionais que a gente fala que tem que ser compatibilizado. E normalmente o arquiteto é quem vai desenhar o projeto final com todos os inputs e compatibilizando todos esses outros projetos. Depois de tudo isso, depois em paralelo, né? A gente ainda tem que pensar no encantar, então a fachada, o que é que a gente pode botar. Muitas vezes a gente tem ali a janela da área de serviço, a gente tenta esconder, porque a gente sabe que, enfim, ar-condicionado, bota na varanda, não bota na varanda, milhões de coisas para pensar. É muito detalhe, né? Muito que não detalhe. Pode esquecer nada, né? E é o que você falou, às vezes aqui em São Paulo tem muita área que você pode comprar, como era uma cidade que tinha muito galpão, muita zona industrial, tem áreas contaminadas, a gente fala, se assusta um pouco, poxa, mas meu terreno é contaminado. É super normal em São Paulo. E é super normal os incorporadores fazerem todo o tratamento para remediar. E só vai lançar, entregar... Não, senão nem pode, né? Se não tratar, a não entrega pode. do empreendimento vai estar regular. Exatamente. Então, tem umas preocupações como verde. Não é que a gente também vai sair a gente cortando, é o contrário. A gente quer preservar o máximo possível, mas muitas vezes uma árvore está no meio de um projeto que não dá para a gente construir com ela. Então, existe uma regra, uma compensação para isso. Legal. A gente compensa, às vezes, no terreno ou fora do terreno. Tudo isso é regulamentado. Santana é um baita exemplo, né, disso. Nosso próximo lançamento... Tem um bosque, é morar dentro de um bosque, é espetacular. É uma área... que é o que a gente conseguiu aproveitar, né? É o que a gente tem possibilidade na lei, a gente conseguiu conciliar o verde com o projeto, com o prédio que também está legal, que está diferenciado. A gente deixar curioso aí o pessoal. Ô, Gabi, e aí, falando aí de decorado, né? Então, falamos do projeto... Não, pera, antes eu queria falar... Eu até esqueci uma aqui, que você estava falando de o projeto de elétrica, aí tem que pensar na fachada... projeto. Você tem noção de quantos fornecedores a gente tem? Eu acho que eu nunca parei para pensar nisso. Só para desenvolver. Uma incorporação, eu também nunca parei para pensar. Mas só de projetos, eu acho que deve ser pelo menos uns 10. Só de projetos? Só de projetos. Olha isso, né? Que a gente tem lá dado. Tem que lembrar de segurança, de bombeiro. Eu, com certeza, não vou falar de todos aqui, porque eu não vou lembrar. Mas deve ter pelo menos uns 10. A gente falou de paisagismo. E aí você pensa em plantio, mas não só plantio, aí a gente vai pensar elétrica, hidráulica, ar-condicionado, fundação, estrutura, acústica, decoração, bombeiros. Bombeiro. É muita coisa. É muita coisa. Tranquilo, né? É tranquilo, viu, gente? É desenvolver o projeto. Gerir. Vocês chegam lá, vê bonito, mas olha o trabalho que dá por trás. Mas vale a pena, é gostoso demais. Bom, só da gente ver a cara, né, de felicidade, esse final de semana eu estava no stand
Aí tinha um cliente assinando, levou a família inteira para assinar. Era um Era casal uma conquista, e foi a família, né? foram 7 pessoas para assinar. É maravilhoso, é espetacular, é muito legal. É muito né? bom. Então, e a alegria disso paga qualquer Compensa estresse, qualquer trabalho. qualquer dia a Não, e a dia. gente sabe que sempre tem alguém que vai pensar, poderia ser assim, como você falou, né? O cliente pergunta, mas por que vocês não botaram? Eu vi no outro empreendimento tinha. Vai ter alguma explicação. Às vezes a gente pensou em N coisas que a gente Exato. queria fazer e não conseguiu. Porque você vê o concorrente que tem, mas o terreno dele é um pouco mais retangular, o nosso tem uma forma diferente. Então é difícil implantar tudo que a gente quer também. É o que você falou, Exato. a quadra cabe, nem sempre a quadra cabe. Às Então, vezes até cabe, mas não cabe no custo. Aí a gente foge do público. É. Aí aquele público que a gente queria atingir não consegue mais comprar. a gente tem que abrir mão de uma coisa em detrimento da outra. né? Até para que a gente entregue o que dá, né? E bem feito, né? É. O que dá parece que ela... Não, é Não, aquele é projeto. excelência, a gente Diga-se de sempre passagem, o Ix-Tatuapé é um exemplo. E parabéns para você e para o time todo, né? Porque o Ix-Tatuapé é maravilhoso. Esse produto novo Foi nosso muito também. pensado, Eu maturado. me apaixonei pelo Ix-Tatuapé. Aí veio agora esse nosso novo produto. Eu acho que eu me apaixono fácil. Todo mundo tá falando isso. Eu não sei mais qual é o meu preferido. O Ix era o primeiro Tatuapé ali, o segundo já tá tão queridinho quanto. Que continue assim, né? Que continue assim. Ô, Gabi, aí, falando então fizemos o projeto, tudo, e chegamos lá no stand, né? Vamos começar a desenvolver o stand, a apresentar o produto. E aí a gente sai da sua área de incorporação aqui e vamos para a sua área de produto, né? Essa finalização, já colocando o PDV, já me envolve um pouquinho aqui, que já entra marketing, comercial. Eu participo sempre, tá? Fico enchendo o saco dela sempre. O decorado. Na hora que você vai montar o projeto de stand, então fizemos o produto, já entendemos, estamos aprovando, vamos chegar aqui nos finalmente para lançar. Na hora que você vai montar o stand, o decorado e toda a apresentação, né? Todo aquele roteiro de trabalho para o corretor apresentar para o cliente, o que é pensado? Como é pensado essa construção? Você já começou a falar, a gente já pensa na escolha de vai ter, não vai ter, como vai ser, né? Qual apartamento a gente quer mostrar? É o que tem mais quantidade, é o que o nosso público vai enxergar mais facilmente as outras opções. Nem sempre a gente tem todas as opções em decorado. O stand, né? Nem dá. Tem muita variação, às vezes, dentro do empreendimento. O stand, onde a gente quer colocar a melhor visibilidade, aí entra o marketing. Vamos conseguir deixar o stand convivendo depois com a obra? Não, a obra vai precisar demolir o stand e a gente vai... Enfim, a gente tem que definir onde vai estar o stand e o roteiro. O roteiro, principalmente, para ajudar o corretor. Toda essa parte é um suporte para a equipe de vendas que vai entrar lá e vai comercializar aquele imóvel. Então, vamos tentar botar pensando, a maquete... na apresentação para o cliente, né? Cliente. Para que fique... Claro, porque, de novo, eu acho que a parte mais importante, né? É aquilo que você falou no começo da nossa conversa. A gente está vendendo um sonho. Né? Ele está comprando algo que ainda não existe, né? Então, a gente precisa mostrar o que ele está comprando. É o grande desafio, né? Retratar o que a gente está vendendo na planta. E que ele se sinta... que ele consiga enxergar. Que a gente sabe que é difícil. Eu, como arquiteto, olhar uma planta, eu enxergo. Tenho noção de tamanho, mas a gente sabe que é difícil. Então, vem o 3D, vem todas essas tentativas. A maquete, para ele entender a posição da rua, onde o sol vai bater no apartamento dele. Então, começa por onde, o que é que o corretor pode falar para ele ir construindo isso na cabeça dele. Não à toa, às vezes, o corretor leva no final, no decorado, porque ele já entendeu tudo, já entendeu onde ele está, onde é a torre, o que tem ali dentro, e aí ele vai ver o apartamento. É como se ele estivesse subindo no prédio mesmo, né? E estivesse conhecendo tudo. E o stand, o decorado, as imagens, é tudo pensado muito nisso e ser o mais fiel possível ao que vai ser pronto depois, né? O que vai ser construído depois. E o decorado é a mesma coisa. Né? Com certeza. É o detalhe do detalhe. É o que você falou, a maquete a gente faz 3, 4 visitas para entender. Não, mas porque esse caminho aqui está errado, a gente decidiu que é outro tipo de piso, então tem que trocar também na imagem. E muitas vezes o processo está acontecendo, o projeto está sendo desenvolvido enquanto as coisas estão acontecendo. A mesma coisa o decorado.
Eu, como arquiteta, se a gente for sentar com um cliente final, a gente vai conversar com aquele cliente. A gente vai querer entender a vida dele, que cor ele gosta, como ele usa o apartamento dele, e o projeto vai ser personalizado. E a gente tem esse outro desafio como incorporador e arquitetos, né? Porque a gente não sabe exatamente quem são clientes. Tem 147 apartamentos no Tatuapé. Eu não vou conseguir agradar 100%. Então, a gente tem a missão de tentar ser o mais neutro possível e que o cliente consiga se identificar ali em alguma coisa. Então, Legal. Muitas vezes e se encantar, né? De falar, nossa, eu moraria aqui, né? Eu moraria aqui com tal adaptação. Ou isso aqui que eu quero fazer também dá para fazer no meu apartamento. Legal. Então, às vezes, você vê N possibilidades. Nas plantas, a gente faz a mesma coisa, né? Você vê layouts diferentes, porque o cliente fala, esse quarto aqui para o meu filho estava perfeito, mas essa sala está melhor para mim. Não, dá para você fazer as duas coisas. Está aqui em 2 plantas, mas você faz tudo na sua planta. Que legal. É isso, é espetacular, né? É um trabalho, eu falo, eu me apaixonei pelo mercado imobiliário assim, eu vim de 10 anos de telecom. Adorava trabalhar com telecom. Entrei no mercado imobiliário, acho que demorou uns 3 dias para me apaixonar. Engraçado, quando eu vi né? o que a gente fazia, né? O que a gente entrega, a felicidade das pessoas. Isso, e o mais legal, né? Porque ela fica feliz na hora que ela assina lá o contrato na planta, ainda não tem apartamento, e fica 10 vezes mais feliz quando recebe a chave. É um negócio incrível, né? Viver isso. E a gente também, como filho, né? Você falou do filho, são 18 meses, né? Criando esse filho ali, deixando crescer Isabelzinha na barriga. Aí ele nasce a primeira vez, e aí a gente vai realmente fazendo ele crescer. E ver o pronto depois, Exatamente. né? A gente chega, às vezes, vê as varandas acesas, com cortina, a vida anos depois do empreendimento entregue, é um orgulho. Eu tenho o exemplo disso, Gabi, para mim, que ficou recentemente muito claro desse orgulho, de falar, nossa, olha o que a gente fez. Eu lembro do lado de Salvador, né? De um bairro lançado lá, chama Greenville. E eu vi o lançamento, vi o stand, era algo espetacular, maravilhoso. Eu vi fazer as ruas, né? A gente pensou em botar os fios embaixo da terra. Exatamente, um projeto tão bem pensado, né? Maravilhoso. E aí eu fui o ano passado para lá. E quando eu entrei lá, eu falei, tô vendo o stand de novo. A maquete, o decorado. Que incrível, né? A gente fica com vontade de contar para as pessoas cada etapa, né? Exatamente. Ninguém tem noção para terem um prazer, porque acho que esse é o ponto, né? Ter o prazer de... Você não está comprando algo aqui, esse decorado. Não, você está comprando aqui, ó, tudo um pensamento, todo um carinho, né, na construção. Bom, Gabi, estamos indo para o final aqui, para a finalização. Falamos de tudo, né? Eu queria que você finalizasse aqui, agradecendo sua participação demais, mas finalizasse contando um pouquinho só de a Gabi 15 anos atrás e a Gabi hoje, o que ela está fazendo, o que ela viveu nesse caminho aqui, que hoje ela faz de melhor para o nosso consumidor. Nossa, é uma reflexão boa, porque a gente, de fato, aprende muito no mercado. É o que você falou, eu sou arquiteta e você sai da faculdade, hoje eu já não posso falar se tem alguma noção, mas eu saía sem muita noção do que é o mercado imobiliário. A gente sai um arquiteto, às vezes, pensando em interiores, pensando em sonhar, em construir uma cidade que, às vezes, você não consegue. Você tem muitas coisas práticas que te limitam, inclusive custo, inclusive lei, mas outras coisas. E quando eu entrei no mercado imobiliário, foi um pouco isso. O encantamento é materializar o que eu vi na faculdade, né? O que eu aprendi na teoria. É poder construir o sonho das pessoas. E o mercado vem ensinando, a gente vai aprendendo com erros e com acertos. Uhum. Então, você olha o que os outros estão fazendo na concorrência e a gente vai aprendendo com o que a gente fez. Então, muitas vezes, nesses 15 anos, eu falo assim, não vamos por esse caminho, porque a gente já fez e viu que o cliente lá na frente não gostou, ou viu que ficou mais caro do que a gente imaginou. Então, a gente busca alternativas e provoca os parceiros para buscar alternativas cada vez mais eficientes, que custem menos e, né? Para a gente poder entregar mais. Entregar mais. É o que você falou. E é muito interessante ver o hábito dos nossos clientes. A gente muda, né? Como pessoa, como mundo. Talvez o que era prioridade 15 anos atrás para o nosso cliente, hoje já está lá na 10ª lista dele, porque o mundo mudou, a segurança virou outra coisa, os filhos serem
né? A gente cria de maneira diferente. Então, eu acho que tudo isso é muito encantador. A gente olhar o movimento do mercado, da vida das pessoas. Natural esse movimento das pessoas quererem trocar de apartamento. A tecnologia que a gente está trazendo hoje, né, para dentro dos nossos empreendimentos, a gente nem comentou isso, mas para você ver como ainda temos que ter outras conversas. Tem outros capítulos, né? Tecnologia, a gente não falava de tecnologia uns aninhos atrás. Caro, exatamente. né? Hoje qualquer pessoa pode ter. Entra no nosso X Tatuapé, entra com digital, chama a Alexa, senha. Fecha a cortina, abre a cortina, acende luz, apaga a luz. E para todos os públicos, E para todos os públicos, exato. As pessoas ainda não têm essa noção que cabe no bolso de todo mundo, né? A gente já pode pensar no reconhecimento facial no prédio, a gente já fala disso tudo. No X Tatuapé temos reconhecimento facial, né? É espetacular. Eita, nós, que delícia. Vamos ter que falar mais, hein, Gabi? Vamos marcar. Obrigado demais por ter vindo. Eu sei que tinha muita coisa para provar do nosso próximo lançamento. Separou para vir para cá. Obrigado, viu? Obrigado pelo tempo por estar com a gente. Falar do nosso mercado, falar do nosso negócio é apaixonante mesmo. E é apaixonante realizar o sonho de todo mundo. Espero que continuemos fazendo isso. É isso aí. Depois vocês visitam lá o X Tatuapé, o nosso próximo lançamento também. Façam críticas ao trabalho da Gabi, vocês me ajudam pra gente. Não, sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Brincadeira, a gente se dá muito bem e faz muita coisa junto. Essa construção, a riqueza é isso, né? A gente pensar diferente. Pessoal, obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, X Incorporadora. Também se inscrever no nosso canal do YouTube e do Spotify. Mandem aí perguntas, mandem sugestões de temas, conteúdos que queiram que a gente traga, que a gente vai fazer o possível para trazer e estar agregando aqui para todos. Muito obrigado e até a próxima.